Meus amigos, bom dia. Que a gente possa ter uma manhã de muita reflexão, envolvidos nesse ambiente tão carinhosamente preparado pela espiritualidade para a gente estar aqui. Eu gostaria já de convidar vocês para a gente dar uma olhada nessa imagem que a gente tem aqui no telão. O que essa imagem pode nos trazer, pode nos despertar para refletir? Eu acredito que todos nós, em algum momento, em alguma intensidade, a gente já deve ter experimentado a seguinte sensação. A gente olha para a nossa vida, a gente reflete sobre tudo o que a gente está vivendo e as coisas vão bem, né? Eu tenho uma saúde razoável do meu corpo, eu tenho a família que me cerca, eu tenho um trabalho que me permite o sustento e a sobrevivência, eu tenho amigos, eu tenho uma vida materialmente confortável até, a gente poderia definir. Mas parece que falta alguma coisa. Parece que alguma coisa não está no lugar. Parece que a gente ainda sente que nós não somos totalmente felizes. O que será que nos falta? Que sensação é essa que a gente pode experimentar nesses momentos, que aqui a gente vai traduzir então como um vazio interior? E é essa sensação que a gente vai buscar entender melhor hoje e nos lembrarmos, inclusive, de um personagem do Evangelho que se encontrou com Jesus num momento muito especial da vida dele, em que ele também experimentava essa sensação de vazio interior. E a gente vai ver então uma grande transformação na vida dessa pessoa, desse personagem que eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. A gente vai falar hoje do encontro de Jesus com Zaqueu. Aquele que subiu na árvore para ver Jesus, né? Todo mundo vai ter essa memória dessa passagem e a gente vai ver então o que aconteceu na vida do Zaqueu antes, durante e após esse encontro tão marcante e emocionante mesmo com Jesus. Então, para a gente ter, né, informações a respeito desse personagem, além do relato do Evangelho, dos estudiosos do Evangelho que a gente tem aí de todas as religiões, inclusive, a literatura espírita nos traz informações muito interessantes a respeito desse personagem. A gente tem Primícias do Reino, que é um livro maravilhoso, escrito pelo espírito Amélia Rodrigues. Ela foi uma grande educadora baiana e psicografou, então, né, Divaldo Franco psicografou muitos livros de autoria da Amélia Rodrigues. Primícias do Reino é uma joia, tem ali uma riqueza de informações. É um livro maravilhoso que a gente precisa ler. Ali nós temos um capítulo falando sobre o Zaqueu. A gente tem uma obra muito linda da Ivone Pereira, psicografada por Ivone Pereira, que chama Ressurreição e Vida. O autor espiritual, Leon Tolstói. Então, né, dá para a gente ver o nível da literatura que a gente tem nas mãos ali. O primeiro capítulo desse livro é um encontro do Tolstói com o Zaqueu. No mundo espiritual, obviamente. Então, lindo, é um capítulo que a gente deveria conhecer também dentro da literatura espírita. O livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, com a autoria espiritual de Humberto de Campos, é outra joia que faz comentários a respeito dos personagens do Evangelho. Nós temos ali também um capítulo falando sobre o Zaqueu, um livro que eu gosto bastante, eu faço questão de citar, mostrar que a gente tem essa possibilidade de estudo dentro da literatura espírita, é o livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, é do Andrei Moreira, que é um médico, já esteve aqui no Kardec falando, fazendo seminários. Esse livro do Andrei nós já estudamos aqui no Kardec também, no departamento de cursos, e um capítulo do Zaqueu dele é belíssimo. E a gente tem um livro interessante também, chamado Zaqueu e Jesus, que é um romance mediúnico e que traz informações interessantes e que concorda muito com as informações anteriores do que aconteceu com Zaqueu após esse encontro com Jesus. Então, fica aí dica para a gente ler e recordar, né? Esses estudos todos. Mas vamos ver rapidamente
esse encontro de Zaqueu com Jesus para a gente entender como tudo aconteceu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Isso está relatado no Evangelho de Lucas, curiosamente só no Evangelho de Lucas, mas é um relato muito bacana, muito lindo. E vamos entender todo esse contexto desse encontro e da transformação do Zaqueu para a gente entender a lição de como é possível para nós também superarmos essa sensação de vazio interior. Então Jericó, que é a cidade relatada aqui, ela era uma capital financeira da Judéia. A gente tinha Jerusalém, onde existia o templo de Jerusalém, onde Jesus foi várias vezes em pregações, nas festividades da Páscoa, e ele estava se dirigindo exatamente para Jerusalém nesse momento, mas a rota tradicional era passar por Jericó para chegar a Jerusalém. E Jerusalém, então, era uma cidade onde predominavam os hábitos espirituais, vamos dizer assim. As pessoas iam lá para os momentos de devoção, de cumprir suas obrigações junto ao templo. Jericó era a cidade onde corria o dinheiro. Era a cidade onde as caravanas comerciais passavam, era onde existia realmente um comércio muito rico e onde o dinheiro circulava fortemente. Tá? É importante a gente entender que está com essa descrição. Então Jesus estava passando por Jericó. Não era a intenção de Jesus ficar na cidade. Ele estava indo para Jerusalém. Tá? Em nenhum momento do texto anteriormente há o relato de que Jesus iria se hospedar em Jericó para depois, no outro dia, seguir viagem. E nesse dia, então, que Jesus está passando por Jericó, ele faz a cura de um cego. Um cego muito conhecido na cidade, o cego Bartimeu. E isso causou um grande alvoroço já desde o início da manhã, naquele dia em que Jesus estava passando por essa cidade. E o episódio da cura de um indivíduo que não enxergava sempre foi visto como algo, né, sobrenatural, milagroso, e as pessoas se admiravam muito desse poder de Jesus de realizar essas curas. Então, para a gente entender quem era Zaqueu nesse contexto, o Evangelho nos dá algumas referências. Primeiro, fala que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos naquela época? Eram os cobradores de impostos, os coletores de impostos. E, na verdade, a gente precisa lembrar que aquela região era dominada pelo Império Romano. Os romanos dominavam aquela região. Então, o povo da Judéia, os judeus, eles tinham que pagar um tributo a César. Eles tinham que pagar um imposto para o Império Romano. E isso para eles, que eram, talvez continuem sendo, um povo de muito orgulho da sua origem, da sua raça, isso era, assim, algo extremamente humilhante para eles, terem que pagar um imposto para o dominador. Então, eles tinham uma verdadeira rejeição àqueles indivíduos envolvidos nessa atividade. Então, veja que Zaqueu não era um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então, mais do que nunca, em evidência, o papel em evidência diante dessa situação que para ele trazia
uma grande rejeição por parte dos judeus, né? Ele era um funcionário romano. Ele disputava o direito de ser um cobrador de impostos e o chefe desses cobradores. Isso era um direito adquirido em praça pública, nas disputas que se faziam ali para essa função, para esse cargo, e eles tinham o direito de cumprir, de executar isso durante 5 anos. São informações da Amélia Rodrigues lá no Primícias do Reino. Então ele era duplamente odiado pelos judeus. Primeiro porque ele era um judeu cobrando impostos dos seus irmãos de raça e entregando isso para o dominador, para os romanos. E obviamente que também na função de um cobrador de impostos e do chefe deles, havia um abuso nessas cobranças. Então, desde sempre, a gente está diante aí de problemas comuns. Mas então, todo mundo sabia que o imposto cobrado era abusivo. Era além do que deveria ser cobrado. E por conta de tudo isso, o Zaqueu, então, era rejeitado pela comunidade da cidade, não tinha amigos, era uma pessoa solitária, era uma pessoa que não podia contar com a ajuda de ninguém, era uma pessoa que andava na rua sob os olhares, sabe, de reprovação das pessoas da cidade. Mas o próprio Evangelho diz que ele era muito rico. Então daí supõe-se que havia realmente uma cobrança indevida de impostos por parte dele. Amélia Rodrigues chega a descrever detalhes da casa dele na época, no texto dela. Muito interessante. Então, havia essa cobrança extorsiva nos impostos, além do que era devido. O Evangelho nos fala de uma característica física desse personagem, que ele era de baixa estatura. Ele era um homem baixinho. Então veja bem, né? Ele está diante de Jesus passando por Jericó. Pode ser que ele não tenha mais outra oportunidade de encontrar com Jesus. E a gente vai ver por que ele queria encontrar com Jesus, né? Mas ele era baixinho. A multidão acompanhava Jesus. Como que ele ia conseguir ver o mestre? Ficar pulando assim, né? Para ver, subir em cima de alguma coisa, pedir, dá licença que eu quero ver Jesus. Vocês acham que as pessoas deixariam? As pessoas odiavam Zaqueu. Você quer ver Jesus? Vai. Se exploda. Acha o seu jeito. Eu não vou deixar você passar aqui, não. Fora o risco de que, em algum momento, no meio da confusão toda, alguém poderia lançar uma arma e dar uma estocada. E causar um crime ali. Tá? Tudo era possível. Zaqueu tinha medo de tudo isso, né? Essa baixa estatura, será que era apenas física ou era uma sensação íntima de pequenez moral? Porque ele sabia que ele fazia uma cobrança extorsiva. Ele tinha plena consciência de que ele estava abusando do poder. Ele estava abusando da condição de chefe dos coletores de impostos. Então, muitos comentários do Evangelho relatam isso, de que essa pequena estatura talvez se referisse também à sensação dele próprio, né, se sentindo culpado por fazer isso, mas fazia. Não é? Tinha necessidade de amigos, de afeto, de apoio social, como todos nós temos, como é uma necessidade humana. E a gente viveu, meus amigos, isso muito fortemente nos momentos da pandemia, não foi? Onde a gente se viu bastante isolados. E para algumas pessoas o que mais pegou dentro da pandemia foi esse isolamento, não ter como ter contato social com a família, com os amigos, aquela sensação de que estávamos realmente isolados no mundo durante um tempo. Então, hoje existem vários estudos da psicologia humana mostrando o apoio social, que é definido assim: com quantas pessoas você pode contar na sua vida? Se você estiver passando por uma fase de dificuldade na sua vida, com quem você pode contar? Se você tem uma rede grande de contatos e de apoio social em que você pode se sentir apoiado, o seu nível de saúde é diferente daqueles que não têm.
essa rede de apoio social. É um fator preditivo de saúde, inclusive, hoje para o ser humano. Então, Zaqueu sentia essa carência emocional de ser uma pessoa que podia conversar com as outras, de se relacionar com as outras pessoas. Ele não tinha isso, né? Isso é a sensação de vazio existencial. Então, dá para a gente imaginar, né, o contexto emocional que o Zaqueu vivia nessa época. Será que ele conhecia Jesus? Muito provavelmente sim, porque Jesus foi realmente uma figura de muito destaque. Esse episódio acontece no final da jornada de Jesus. Quando Jesus está indo para Jerusalém, como eu comentei com vocês, é a última Páscoa. A hora que ele chega em Jerusalém, uma semana depois ele é preso, crucificado e morto. Então estava no final da sua jornada, muito provavelmente já a figura de Jesus era muito conhecida, mas Zaqueu mais provavelmente conhecia Jesus ainda, porque um dos seus discípulos de Jesus, que era Mateus, era um publicano. Tinha sido um publicano, vocês lembram disso? Mateus foi chamado por Jesus no meio da rua, no meio da banquinha de coleta de impostos. Ele passou por ali, Mateus estava sentado cobrando impostos, na banquinha na rua. É assim que acontecia. E Jesus olhou para Mateus e falou: segue-me. Mateus largou tudo na hora. Abandono de emprego. Ele largou tudo, seguiu Jesus. Então, claro que o Zaqueu conhecia Jesus até por conta disso. Então, ele aceita um publicano entre os seus seguidores? Esse homem aceita e conversa e come com os pecadores? Então ele pode conversar comigo. Então ele vai me aceitar mesmo com todas as falhas e erros que eu tenho. Com os crimes que eu estou cometendo, de abuso e extorsão financeira das pessoas. Ele sentiu que Jesus poderia ser aquele que poderia ouvi-lo, entender o seu drama, entender o seu vazio interior. E ele foi atrás. Ele escutou que Jesus estava porque curou o cego Bartimeu. Aquilo foi um alvoroço na cidade. Ele falou: opa, Jesus está aqui, eu preciso ver Jesus. E aí ele foi fazer tudo que ele conseguiria fazer para ver o Mestre. Eu queria fazer com vocês uma reflexão interessante sobre ainda a vivência de Zaqueu dentro dessa busca que ele tinha por enriquecer, porque ele queria ser rico, né? Obviamente, era um desejo dele. E a gente encontra um relato muito interessante nesse livro aqui, olha, chama Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. São 4 psicólogos espíritas que fazem reflexões a respeito da obra do espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, a série psicológica. E realmente, a série psicológica do espírito Joana de Ângeles é uma gigante contribuição para a gente entender mais a respeito de nós mesmos. Com uma visão espírita, psicológica, muito, muito valiosa. Essa série a gente precisaria conhecer. Então, num determinado momento, os autores desse livro comentam a respeito das ilusões humanas como se fosse o canto das sereias, né? As sereias são aqueles seres mitológicos que metade peixe, metade mulher, elas tinham uma voz muito encantadora, muito hipnotizante. E quando elas estavam ali com a cabeça para fora na água, no mar, e os barcos com os pescadores passavam, elas começavam a cantar. E os pescadores se sentiam tão atraídos pelo canto das sereias que eles mergulhavam no mar, porque elas afundavam, e eles iam atrás das sereias, porque não tinham como resistir ao canto das sereias. E eles morriam afogados. A gente tem um episódio muito conhecido, né? Que é o episódio que está descrito lá na Odisseia, em que Ulisses, grande herói da mitologia grega, vencendo uma das batalhas, tantas batalhas que a gente tem descritas lá na mitologia, ele tinha que voltar para casa de barco, passando por uma região de muitas ilhas, onde sabidamente existiam muitas sereias. Tudo na mitologia.
Então, o que que Ulisses fez? Ele pegou cera que enceravam as cordas do navio, ele deixou ao sol, a cera derreteu um pouquinho, e ele pegava um pouquinho e colocou no ouvido dos marinheiros, para que eles não ouvissem o canto das sereias e passassem por aquela região. Então ele tampou todos os ouvidos dos seus marinheiros. Quando chegou a vez dele, não tinha mais cera. Olha como a história é propositadamente escrita assim. Então o que que ele faria? Qual foi a escolha de Ulisses? Ele pediu para os marinheiros: me amarrem no mastro do navio. Porque se eu ouvir o canto das sereias, eu vou me jogar no mar também. E eles amarraram Ulisses. E o barco passou, todos sobreviveram. Então o canto das sereias, meus amigos, é essa representação das atrações externas do mundo. Aquilo que a gente acha que é a solução para os nossos problemas e que a gente vai atrás cegamente sem conseguir resistir. E muitas vezes levando a gente a um processo de autodestruição. Né? Elas psicologicamente representam esses desejos, as paixões humanas, que podem se tornar forças muito autodestrutivas. O Zaqueu estava nesse caminho. Ele ouviu o canto das sereias, do dinheiro fácil, do dinheiro, né, que vinha. Não tinha, as pessoas não podiam fazer nada, as leis da época não tinham restrições. E ele então estava ali, nadando no dinheiro, mas um imenso buraco interior. Ou então, algo parecido com essa imagem. Dá uma olhadinha aqui. São líderes, né, religiosos tribais que muitas vezes, quando os guerreiros da tribo matam animais de grande poder físico, por exemplo, um leão, um leopardo, uma onça, eles tiram a pele e o líder da tribo coloca a pele sobre si mesmo, como se ele quisesse mostrar assim, olha, o poder desse animal agora está comigo. Então, eu tenho o poder, vocês estão vendo? Me obedeçam. Né? E talvez seja assim ainda nas próprias ilusões que Zaqueu se deixou envolver e que nós nos deixamos envolver. E é um alerta desses autores desse livro comentando o espírito Joana de Ângeles, as ilusões do consumo do mundo moderno. Então, se a gente for proprietário desse belíssimo carro, desse potente carro, desse veloz carro, desse moderno elemento da automobilística, eu serei como ele. Eu terei o mesmo poder. Eu serei tão poderoso quanto esse carro. Se eu usar aquele perfume mais caro, as pessoas vão identificar em mim o valor também desse perfume, ou se eu tiver uma mansão, como Zaqueu tinha na época. Né? Então as pessoas imaginam que elas serão admiradas pelo que elas têm, pelo que elas possuem. O valor daquilo é transferido para elas. Olha que reflexão interessante. O valor daquilo que se compra e ostenta parece nos pertencer, fazendo-nos pensar que a nossa personalidade agrega o valor do objeto possuído. Então, se eu moro nessa casa aqui, eu tenho muito mais valor do que o fulano que mora na casinha humilde lá na periferia. Eu acredito que o valor daquilo que eu tenho, que eu consumo, faz parte do meu valor pessoal. Isso é uma grande ilusão, a gente sabe disso. Mas é uma ilusão das sereias, que a gente facilmente acaba caindo nelas, né? O apego material é o grande ponto, meus amigos, então, o grande alerta. E a gente tem uma definição que eu gosto muito, está em mais um livro que eu queria mostrar para vocês. Impermanência e Imortalidade. Esse livro é sensacional. Sensacional, acreditem. Psicografia do Divaldo Pereira Franco, editado pela Federação Espírita Brasileira. Autor espiritual, Carlos Torres Pastorino. Quem que é o Carlos Torres Pastorino? É um autor que tenho certeza que a maioria de vocês conhecem. Conhecem? Tem um livrinho muito conhecido, que a gente gosta muito, chamado Minutos de Sabedoria. Não é? Muita gente fez assim. Conhece o Minutos de Sabedoria.
autoria do Carlos Torres Pastorino enquanto ele estava encarnado. Aqui é ele escrevendo através do Divaldo Franco na psicografia, como espírito desencarnado. E ele tem uma reflexão bem interessante. Ele diz assim, enquanto a gente está vivendo a ilusão, qualquer ilusão, inclusive a do consumo, que a gente está abordando aqui, as distrações nos agradam, inundam a nossa vida de alegria, mesmo que seja uma alegria falsa, uma alegria passageira. Mas, ele diz, o apego, olha que definição perfeita. O apego é a busca dos preenchimentos da solidão. Lacrou, né? Como a gente diz no popular. Definição perfeita. Todo apego que a gente tem é uma busca para preencher um buraco que pode ser definido como solidão. Muito bem. O que o Zaqueu fez, então, para ver Jesus? Como a gente viu, o relato do Evangelho diz assim, ele correu à frente. Correr, naquela época, gente, era algo muito não convencional. Principalmente por um homem adulto, um homem de posses, um homem de autoridade. Correr em público não era algo muito permitido, vamos dizer assim. Não era um hábito comum. Mas ele correu. O que significa isso? Ele mudou o ritmo. Então, se a gente quer encontrar respostas nas nossas vidas, a gente tem que mudar um pouquinho o ritmo do que nós estamos vivendo. Não adianta você ir lá e falar, eu acho que vai dar certo, acho que em algum momento eu vou achar essa resposta para o meu vazio interior. A gente tem que dar uma corridinha de vez em quando, entendeu? Quando a gente tem oportunidade de aproveitar chances. Aquela era a chance da vida do Zaqueu. Se ele não aproveitasse, né, como uma semana depois Jesus estava morto. Então, nós temos que aproveitar as chances. Muitas vezes a gente precisa mudar um pouco o ritmo, aquela toadinha da nossa vida, porque senão a gente não vai conseguir mudar mesmo. E ele subiu na árvore, subiu no sicômoro, na figueira brava, como é relatado no Evangelho. Então, subir aqui, também simbolicamente, tem um significado. É como se a gente mudasse a frequência vibratória. Entendeu? Às vezes a gente está tão aqui, nas coisas do mundo, nas coisas materiais. A gente precisa subir essa frequência vibratória para a gente encontrar aquilo que a gente busca, as respostas que a gente busca. Então, já faço uma pergunta importante aqui, meus amigos. Que esforços nós temos feito para encontrar com Jesus? Zaqueu fez um esforço. Ele fez coisas não usuais na vida dele. Ele mudou um pouco o jeito de ser para encontrar aquilo que ele estava querendo, a resposta que ele estava buscando. O que nós temos feito? Esse é um sicômoro, tá? É uma foto de um sicômoro lá do Oriente Médio. Essa árvore tem umas características interessantes, ela tem raízes altas. Vocês vejam, elas não é uma raiz subterrânea totalmente, a raiz cresce um pouco para cima. Fácil de você escalar, você subir na raiz. E os galhos também não são lá no alto apenas, são galhos relativamente baixos, que facilitam você, então, fazer como o Zaqueu fez, né? Subiu ali, achou um jeito e pulou em cima do galho lá para ver Jesus passando. Eu diria, meus amigos, que quando a gente vem na casa espírita, como nós estamos hoje aqui, né, os amigos estão acompanhando pela internet, quando a gente busca essa elevação de frequência e de sintonia, quer dizer, eu vou deixar de fazer algumas coisas aqui, mas eu vou buscar algo de sintonia maior, a gente tem uma maior chance de encontrar as respostas. Então, sempre que a gente sai da nossa casa, vem aqui, eu estou na minha casa, paro de fazer o que eu estou fazendo, sintonizo lá para assistir uma palestra online, eu estou subindo no sicômoro, como o Zaqueu fez. É a chance da gente encontrar essas respostas. E ele teve, depois, quando Jesus falou, desce que eu vou ficar hospedado na sua casa, o Zaqueu teve um momento muito importante, relatado no Evangelho. Ele demonstrou um arrependimento daquilo que estava acontecendo. Então, se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que
buscar essa avaliação mais real do que nós estamos vivendo. Não adianta a gente querer falar, Jesus me salva, e continuar fazendo as mesmas coisas. Ele teve um arrependimento. Segundo Allan Kardec, lá no Céu e Inferno, que é uma das obras básicas do Espiritismo, capítulo 7, né, o Código Penal da Vida Futura. Está escrito lá, olha que bacana, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisos a expiação e a reparação. Então, se a gente falhou em alguma coisa, claro que se arrepender é o primeiro passo para a gente fazer uma mudança verdadeira de vida. Mas não basta só se arrepender. A gente tem que dar conta, se responsabilizar pelo que a gente fez e reparar o que a gente fez. Vamos ver como que o Zaqueu fez, né? Eu só queria também trazer uma reflexão a respeito disso. Porque esse arrependimento, esse desejo de mudança do Zaqueu, foi um desejo e um arrependimento muito sinceros, meus amigos. Não pode ser da boca para fora. Então, a origem da palavra sincero, sincera, vem lá também do latim na época dos romanos. Os romanos tinham muito gosto artístico, uma predileção estética por ter estátuas nos seus jardins. Isso é muito comum, né? A gente já viu nos filmes, nas representações. Essas estátuas, como a gente está vendo aqui uma imagem semelhante, eram muito comuns nos jardins romanos. E a partir de um determinado momento, teve uma grande demanda dos artistas, dos escultores, para essas estátuas. Eles não estavam dando conta de fazer na velocidade que era exigida. Então, eles tinham um artifício interessante, né? Eles esculpiam lá no mármore ou em outros materiais, e ao invés de ficarem depois gastando muito tempo naqueles detalhes finos, né, do acabamento final das estátuas, eles usavam uma cera. Olha de novo a cera, né, que a gente viu lá do Ulisses, nos ouvidos dos marinheiros. Aqui a cera era usada para tampar as imperfeições das estátuas. Então, as estátuas eram vendidas, né, lisinhas, branquinhas, com cera, mas o que acontecia? Com as estátuas ao ar livre, vamos trazer essas estátuas no sol de Rio Preto, né, que a gente teve essa semana, a cera né, derretia e mostrava as imperfeições que estavam por baixo. Então, quando os compradores iam aos fabricantes, aos escultores, aos artistas, encomendar uma estátua, eles diziam assim, sincera. Sem cera. Então, sinceridade vem daí, né? Significa assim, olha, é algo realmente verdadeiro. Não é algo que a gente passou uma cera em cima e disfarçou. Ah, eu quero melhorar, Jesus, da minha vida daqui para frente, vou te seguir. Se tem cera, vai derreter. Se for sincera, sem cera, é verdadeiro. Então, Zaqueu fez um movimento sincero. Zaqueu tinha realmente um desejo de mudar de vida. E o nosso desejo? Nós temos que trazer para nós, gente. O Evangelho foi a lição que Jesus deixou para nós. Os personagens viveram aquilo. Nós estamos vivendo a nossa vida. Nós temos que aproveitar o ensinamento hoje. Como é o nosso desejo de sermos melhores hoje? É com ou sem cera? E aí Zaqueu fez uma proposta para Jesus. Jesus lá dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu chegou e falou para Jesus, olha, eu vendo a metade dos meus bens e vou doar aos pobres. Eu achei interessante porque em alguns outros momentos do Evangelho, quando Jesus se encontrou, por exemplo, com o jovem rico, o mancebo rico. Vocês lembram? Um jovem bem rico, bem jovem, chegou para Jesus e falou, mestre, o que eu tenho que fazer para te seguir? O que eu tenho que fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus olhou para ele e disse, cumpra os mandamentos. E ele respondeu rapidamente, ele falou, não, eu já cumpro todos os mandamentos. Então Jesus olhou para ele e disse,
Então vai, vende tudo o que você tem e segue-me. Vocês lembram desse ensinamento? O que o jovem fez? Abaixou os olhos e se afastou tristemente porque era rico. É a descrição do Evangelho. Então veja que aqui Jesus não pediu nada para Zaqueu. Jesus não falou, Zaqueu, vende tudo o que você tem e me segue. Zaqueu propôs para Jesus, eu vou vender metade dos meus bens e vou distribuir aos pobres. E no final Jesus, então, hoje a salvação entrou nessa casa. Ele aceitou a proposta de Zaqueu. Por que ele não falou para o Zaqueu, não, Zaqueu, vende tudo e me segue? Igual falou para o jovem rico. Porque a questão, meus amigos, não é o dinheiro em si. Não é a quantidade de dinheiro que está em questão. É como nós nos relacionamos com ele. É a história do apego que a gente viu rapidamente atrás. Então o Zaqueu já tinha um propósito firme de mudança. Ele já tinha feito essa reflexão. Ele já tinha decidido sinceramente mudar. O jovem rico estava muito apegado aos bens, tanto que ele foi embora. Então Zaqueu diz, vendo a metade dos meus bens e dou aos pobres, e vou restituir quadruplicadamente a quem eu tenha prejudicado. Então não é assim, olha, Rosalina, desculpa, te prejudiquei aqui, vou te devolver tudo que eu tomei de você. Devolvo tudo que eu tomei de você. Não. Nem é assim, olha, Rosalina, vou te dar em dobro tudo que eu te tomei. Qual foi a proposta do Zaqueu? Eu vou te dar em quádruplo. Essa era a regra, inclusive do direito romano, a pena máxima que se fazia a quem realmente tinha feito uma extorsão. O direito romano preconizava isso. Era o máximo. Então Zaqueu falou, olha, se eu prejudiquei alguém, eu devolvo 4 vezes aqui. Obviamente Jesus falou, hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus não se importou com as críticas de se hospedar na casa de Zaqueu. Porque o povo fala, né, gente? O povo fala. Nós comentamos, nossa, você viu Jesus? Foi jantar e dormir lá na casa do Zaqueu. Quem que é o Zaqueu? O inimigo, o pior pecador, a pior pessoa, o chefe deles. Como que Jesus não sabe? Foi dormir na casa desse pecador. Jesus, tô nem aí para o que se fala, né? Hoje a salvação entrou nessa casa. E eu gostaria de trazer, só para a gente finalizar também, uma fala de Humberto de Campos no livro Boa Nova, nesse capítulo que fala de Zaqueu. Porque olha que interessante, né? Às vezes a gente vê Jesus condenando os ricos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é? Uma fala de Jesus, simbólica também. Mas em vários momentos, né? Teve essa aparente condenação das riquezas. Mas aqui Humberto de Campos faz uma advertência para a gente. Como se fosse uma fala de Jesus, né? Acreditais que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é de libertação interior. Se você é escravo do dinheiro, liberte-se do dinheiro. O dinheiro não é o problema em si, é como você se relaciona com ele. Se você é escravo dele, se você não vê mais nada na sua vida além dele. Então, amigos, quando Jesus propôs para Zaqueu, essa noite vou me hospedar na sua casa, vou entrar na sua casa, isso tem um significado muito bacana. É um encontro pessoal. Mesmo que Jesus não esteja aqui na nossa frente, mas a gente fecha os olhos e deixa Jesus entrar na nossa casa, é um encontro real e pessoal. É sentir Jesus, né? É acolher a mensagem de Jesus. É se conectar com essa mensagem. Sim, eu quero essa mensagem. Eu aceito essa mensagem. É isso que eu estou procurando para a minha vida. E a gente vai achar essa resposta para o nosso vazio interior.
Esse é um livro, né, que eu citei rapidamente para vocês. É uma psicografia interessante porque mostra o que aconteceu com Zaqueu depois que Jesus então partiu, né? Como que ele vendeu os bens, ele largou a família, ele se tornou um seguidor de Paulo, né? No livro Ressurreição e Vida, da psicografia da Ivone Pereira, o Zaqueu fala isso também para o Leão Tolstói, conta essa história, né? Muito interessante, se tornou um seguidor de Paulo e foi ajudar a administrar as nascentes igrejas cristãs da época. Então eu vou fazer um resumo rapidinho para a gente finalizar aqui. Se a gente quer superar sensação de vazio interior, que eu tenho certeza que todos nós vivemos em algum momento e em algum grau de intensidade, como Zaqueu, os passos dessa história, o exemplo da transformação de Zaqueu foi: suba na árvore, encontre um jeito de mudar sua frequência, busque algo de elevação espiritual. Vindo à casa espírita, em qualquer templo religioso, faça movimentos de mudar sua frequência vibratória. Jesus vai te chamar pelo nome. É interessante. Será que Jesus conhecia Zaqueu? Jesus falou: Zaqueu, desce, porque essa noite me convém dormir na sua casa. Chamou pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Não perca mais tempo. Se você quer encontrar a resposta, corra, suba na árvore. Quando Jesus falar desce, desce depressa. Jesus falou isso, desce depressa. Significa, meus amigos, não perca mais tempo. A vida passa rapidamente. Não perca mais tempo. Deixa Jesus entrar. Jesus falou: quer entrar na sua casa? Deixa Jesus entrar. Tenha um desejo sincero de mudança, como Zaqueu teve. Faça propósitos de reparação na sua vida, de arrependimento sincero. Porque é assim que a gente realmente concretiza um desejo de mudança. Então, esse é o convite final que eu gostaria de deixar para vocês, recordando toda essa passagem tão bela de Zaqueu no Evangelho, mas de novo trazendo agora para 2023, para essa nossa realidade de agora, de cada um de nós que estamos aqui, sentados, ouvindo pela internet. O que isso quer trazer para a minha vida? Como eu vou fazer esse caminho? Deixa Jesus entrar na sua casa. Meus amigos, muitas reflexões para nós. Eu espero que agora a gente vai ter o nosso momento de ficarmos em silêncio, a gente aguardar o momento do encaminhamento para o passe. É um momento oportuno para a gente refletir sobre tudo isso. Eu ouvi a palestra da semana passada na internet, eu vi o Perucci dando um recadinho super importante. Ele falou: gente, nós precisamos de silêncio aqui dentro da casa, do salão. É muito importante. No momento em que a gente está aqui, beleza, a gente vai encontrar com os amigos, né? É o apoio social, contato social, super importante. Mas no momento em que a gente está, as luzes apagadas, o passe está acontecendo, é o momento espiritual da nossa reunião. Até o momento da prece. Então é importante a gente cultivar um silêncio. Não fica de zum-zum com seu vizinho, tá? Deixa para depois. A gente termina a reunião, nós vamos lá no salão, ali na área externa, se confraternizar, tomar um chazinho. Perfeito. Aí sim é o momento. Mas aqui, enquanto a gente está aguardando o momento do passe, busca o silêncio. Vai ser muito bom para você, para todos nós, para as nossas atividades. Tá bom? Gratidão pela atenção de vocês, que Jesus nos abençoe.